Olá, amados, estamos aqui para dar continuidade a esta série de sermões baseado no livro do pastor Mark Phelan, O Mistério da Profecia, e hoje o nosso tema é Lugar Marcado na Eternidade. E eu vou iniciar o sermão de hoje lendo um pequeno tópico do livro, que diz assim: no fundo do coração de cada pessoa existe o desejo de viver eternamente. Todos costumamos ter a sensação de que deve haver algo além desta vida. Entendemos que a vida deve ser mais do que uma marcha para a morte. Esse desejo de imortalidade faz parte do nosso DNA psicológico. É um desejo inspirado por nossa esperança de que em algum lugar haverá um novo e brilhante amanhecer, quando a doença e o sofrimento nunca mais serão nossos senhores e a morte jamais reinará. Irmãos, a gente pode perceber que no coração do homem existe essa sede, pela vida. No nosso DNA está o desejo da eternidade. E o interessante é que ao longo da história da humanidade aqui no planeta Terra, existiram outras civilizações no passado que também tinham no seu coração o desejo pela eternidade. Os egípcios eram apaixonados pela a vontade e o desejo de viver. Os egípcios acreditavam que a morte não era o fim. Eles acreditavam numa vida após a morte. Eles tinham essa sede, esse desejo pela eternidade. Os babilônicos também tinham essa necessidade. No coração dos babilônicos existia o desejo pela vida eterna, pela imortalidade. Os incas também tinham no coração dessa civilização o desejo pela vida eterna. Outra civilização aqui que também tem um conceito assim de sobrevivência, de eternidade, é a civilização asteca. Os astecas acreditavam na eternidade, acreditavam numa vida que não tinha fim. Então são essas civilizações que não aceitavam a morte como o fim de tudo. Ou melhor, que eu estou apresentando hoje, Existem outras civilizações que também não acreditavam no fim. Eles não acreditavam que a morte seria o fim de tudo. Eles acreditavam numa vida que transcende a morte. Aí eu pergunto a vocês, por que no coração do homem existe esse desejo pela vida eterna? Porque no coração do homem está essa sede de viver. Irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 11. E vamos entender em uma visão bíblica porque o ser humano tem essa sede pela eternidade. Só que antes, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, novamente estamos aqui reunidos com o propósito de aprendermos a Tua Palavra. Eu te peço aqui, ó Deus, humildemente, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos e que o Senhor possa me usar para levar as mensagens ou para levar essa mensagem aos Teus filhos. Abençoe essas pessoas que estão assistindo agora e também aquelas que irão assistir. Permaneça conosco desde já, no doce nome de Jesus. Amém. Então, diz assim a palavra do Senhor: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem,
sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos, veja que texto revelador. A Bíblia diz que quando Deus criou o ser humano, a Bíblia diz que quando Deus criou a humanidade, começando por Adão, Deus colocou no coração do homem o desejo, a sede pela eternidade. No coração do homem, Deus estabeleceu a eternidade. E a palavra de Deus também diz que, por mais que o homem tente compreender, tente examinar, procurar uma solução ou uma resposta para a origem da vida, a palavra de Deus diz que o homem não irá conseguir explicar a vida. Os cientistas hoje, eles correm em busca de explicações para a origem da vida, para a origem do universo. Estão procurando respostas, estão correndo em busca desse conhecimento, mas o interessante é que eles não vão descobrir. Porque Deus tirou do homem este conhecimento. O interessante, irmãos, é que o homem não consegue nem explicar a origem da vida na terra, né? Dos mares, né? No caso aqui dos oceanos, da vegetação, da fauna, enfim. O homem não consegue explicar 100% da origem da vida na terra. Imagine do universo, imagina um todo. Temos um Deus que criou a vida. Temos um Deus que colocou no coração do homem o desejo, a sede da eternidade. Olha só que interessante o que está aqui em João, o Evangelho, capítulo 14, a partir do versículo 1. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, essa palavra não é do homem. Essas palavras é de Deus. Para um mundo que nos leva para a destruição, para um mundo que nos leva para a morte, Deus nos promete uma nova morada. Deus nos promete um lugar melhor. Se você está preocupado com a situação em que estamos vivendo hoje, muitos estão preocupados com essa doença, né? Com a situação do planeta, as pessoas morrendo. Outros estão preocupados com a economia, com o desemprego, com a falta do alimento. Jesus, através de sua palavra, diz assim: olha, não se preocupe, tenha calma, acalma o teu coração, credes em mim, credes também em Deus. Irmãos, Deus está mandando a gente ter calma. Deus está pedindo para que eu e você possamos confiar no Senhor, nesse Deus que está no controle de todas as coisas. E esse Deus nos promete
um novo céu e uma nova terra. Este Deus nos promete um lar melhor, uma terra perfeita. Deus nos oferece esperança. Cristo é a nossa única esperança. Deus não fez o homem para morrer. Deus criou o homem para a eternidade. E mesmo com a entrada do pecado nesse mundo, que trouxe a morte, o coração do homem ainda é eterno. E esse Deus hoje nos faz uma promessa, que Ele irá nos levar para um lugar melhor. Este Deus tem um lugar preparado para mim e para você. Este lugar está pronto. E logo em breve Jesus voltará para levar aqueles que caminharam com Ele nesse mundo. Jesus vem buscar aqueles que creram nele, que creram em Deus o Pai. Então vamos clamar ao Espírito Santo, para que Ele possa moldar a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos confiar nesse Deus que nos criou para a eternidade. E hoje esse Deus nos oferece a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Deus nos promete que Ele irá restaurar as nossas vidas. Os que estão dormindo nos túmulos serão ressuscitados em um corpo perfeito, em um corpo imortal. E nós, isto é, os vivos que estiverem vivos no dia que Jesus voltar, serão transformados de um corpo mortal para um corpo imortal. A maior e melhor promessa é dada por Deus, não é pelo homem. Chegará um dia em que Deus colocará um fim na morte. Deus destruirá a morte. E Deus trará para a vida todos aqueles que confiaram e obedeceram e foram fiéis e leais a Deus. Todos que estão dormindo no pó da terra, todos que estão mortos, aqueles que acreditaram nesse Deus, em Cristo, o seu Filho amado, eles serão ressuscitados e serão levados por Deus para a eternidade. E os vivos que confiaram em Cristo, que entregaram suas vidas a Cristo, que renegaram esse mundo mau, também herdarão a eternidade. Essa promessa não é do homem, essa promessa é de Deus. Essa promessa é do Eterno. E nós precisamos cada vez mais nos agarrar a esse Deus, o Deus de misericórdia, o Deus que nos ama, o Deus que se encarnou, o Deus que desceu a esse mundo
e escolheu morrer por mim e por você. Mas esse Deus também ressuscitou. E através de sua ressurreição, Ele nos oferece a vida eterna. No passado, essas civilizações que hoje foram apresentadas aqui, de uma maneira escura, acreditavam em uma nova vida, né? Depois da morte. E é uma crença falsa. Mas Jesus Cristo, esse sim, nos garante que a morte não é o fim. Jesus Cristo, sim, tem poder e autoridade sobre a vida e sobre a morte. Esse Jesus nos oferece e nos garante que a morte não é o fim. A morte foi vencida por Cristo. E logo mais, em breve, quando Ele voltar nas nuvens dos céus, Ele destruirá essa morte. Vamos nos agarrar a essa promessa do Altíssimo, que é maravilhosa. Aqui em Atos capítulo 1, olha que interessante o que diz aqui. Atos 1, versículo 11, diz assim: e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Quando Jesus estava subindo, estava retornando ao céu, os discípulos ficaram ali, parados, perplexos, olhando para aquele Jesus, admirados, espantados, que estava subindo, Jesus subindo. E de repente anjos vieram e disse: homens, por que vocês estão tão admirados porque vocês estão vendo Jesus subir? Olha só, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês irão ver Ele descer. Veja que promessa do Deus Altíssimo. O Jesus que subiu ao céu, logo mais, mas logo mais mesmo, em breve, daqui a pouquinho, esse Jesus voltará para buscar o seu povo. E Jesus vai levar o seu povo para a eternidade. Irmãos, não vamos trocar a eternidade por momentos de prazeres humanos. A eternidade é maior do que os prazeres desta vida. A eternidade é melhor do que os prazeres dessa carne podre, pecaminosa, que só nos leva para a morte. Deus irá voltar. Cristo irá voltar para esse mundo logo em breve. E hoje nós temos que estar esperando, nos preparando. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, nesse exato momento, uma leitura que eu vou fazer para vocês aqui. Suponhamos que você vire as costas para Jesus. O que acontecerá se seu esposo ou sua esposa, seu filho ou sua filha, seu pai ou sua mãe forem salvos e você não? Na manhã da ressurreição, eles olharão para a incontável multidão de salvos, mas não encontrarão você. Eles procurarão pelo céu, mas você não estará lá.
E o que acontecerá se os seus filhinhos forem ressuscitados e ao procurar você entre a multidão não virem o papai? Eles perguntarão: onde está o papai? E Jesus vai ter que explicar a eles: sinto muito, eu quis muito trazer seu pai para o céu, mas ele virou as costas para mim. Ele rejeitou o meu amor. O que poderia ser mais triste do que isso? Irmãos, você já imaginou se no dia em que Jesus voltar, você estiver perdido? Vocês prestaram atenção nesse vídeo da leitura? Vocês prestaram atenção na leitura? Irmãos, imagine um filho perguntando a Jesus: Jesus, cadê o meu papai? E Jesus vai dizer para ele: meu filho, meu pequenino, o seu pai rejeitou o meu amor. Irmãos, que dor para esse filho, que dor para essa mãe, que dor para esse pai. Nós não podemos perder a salvação. Nós temos que clamar e nos agarrar a esse Deus, pois o tempo da sua volta está se aproximando de forma velozmente. Não podemos nos acomodar com esse mundo. Não podemos nos embriagarmos com a ilusão deste mundo, com as falsas doutrinas, com os falsos ensinamentos, com os prazeres dessa carne que é falha, que é podre. Irmãos, Deus nos oferece um prazer eterno de santidade. Deus nos oferece um lar melhor. Deus nos oferece uma vida eterna. E para finalizar o sermão de hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, que palavra maravilhosa! Que promessa linda é essa que Jesus nos faz. Nós temos que consolar os nossos irmãos com essa promessa de Jesus. Jesus voltará para esse mundo para nos oferecer a eternidade. Jesus nos levará para a vida eterna. E nessa vida, irmãos, não vai haver doenças, não vai haver fome, não vai haver tristezas, não vai haver tragédias, não vai existir o pecado. E o salário do pecado é a morte. Não vai existir mais a morte. Vamos nos agarrar a essa promessa. Vamos nos entregar a essa obra de Jesus. Jesus nos chamou para levar esperança
as pessoas desse mundo. Existe aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus nem do Evangelho. E nós precisamos levar essa mensagem para essas pessoas, porque quando a mensagem chegar a todos os habitantes da terra, Jesus voltará. Não podemos nos acomodar com esse mundo. Nós não podemos nos acomodar ficando em casa, assistindo TV, jogando videogame, focados no trabalho apenas, ou nas diversões desse mundo. Não, irmãos, nós temos que focar na luz do Evangelho. Nós temos que focar na missão que Jesus nos separou para fazer, que é levar esperança para esse mundo. Jesus nos chamou para ser luz em um mundo em trevas. Logo mais essas promessas serão realizadas. Logo em breve essa promessa se concretizará. Logo mais essa promessa será real. E feliz é o homem que espera no Senhor. Feliz é o homem que segue no caminho do Senhor. Olhamos para o cenário do mundo e estamos vendo o mal. Estamos vendo a morte, o medo, o caos, o terror, as doenças. E Deus está chamando as pessoas desse mundo para uma vida eterna, uma vida que não tem fim, sem sofrimento. E se você aceita, meu querido e minha querida, se você aceita hoje confiar e esperar na palavra e nas promessas de Jesus, se você decide hoje esperar em Cristo o seu retorno, eu convido você, aonde você estiver, a orar comigo. Santo e eterno Deus, obrigado por essas promessas maravilhosas que o Senhor nos faz de um novo céu e de uma nova terra. A promessa de que todos aqueles que estão dormindo em breve serão ressuscitados para um corpo imortal. Obrigado, Senhor Deus, pela promessa que o Senhor nos faz de que nós, os vivos, também seremos transformados de um corpo mortal para um corpo imortal. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, através de tua vitória na cruz, o Senhor traz para esse mundo esperanças. Deus, transforma o nosso coração, transforma o nosso caráter, nos dá força para vencer as nossas fraquezas, as nossas tentações. Ó Pai, estende a sua mão poderosa sobre cada lar, cada família que nesse exato momento está assistindo e por aquelas que ainda irão assistir. Fica conosco, ó Deus, nos guarda do devorador, no doce nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que
fazem cantação. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantação? Eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, Só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver